Hoje o nosso bate-papo vai até Bauru, em São Paulo. Nós vamos abordar um tema bem significativo: dores emocionais do abandono, da rejeição, da traição. Olha quanta coisa você vai aprender hoje. E para isso vamos receber Simone. Tudo bem? Como vai? Tudo bem, Rosane, com você? É um... Por onde tu quer começar falando sobre essas dores tão difíceis para lidar, tão complexas? Sim. As feridas emocionais, né, que nós modulamos, elas têm início na nossa vida muito antes da nossa consciência, né? Então, eu gostaria de iniciar explicando a formação do nosso sistema emocional, né? Que ele se dá no ventre da nossa mamãe. O nosso sistema emocional, ele inicia o processo de desenvolvimento juntamente com o nosso desenvolvimento cerebral. Então, lá no cérebro são formados os primeiros caminhos neurais a partir da sexta semana de gestação. Então, o cérebro, ele é o órgão mais importante, né, no desenvolvimento humano. Mas lá é o nosso armazenamento de todas as informações. Então, toda a informação emocional, ela se inicia no ventre da mamãe, durante a vida intrauterina. Então, as nossas interferências e as nossas respostas emocionais, elas já começam de acordo com as experiências que a mamãe passa durante a gestação. É lá onde a gente começa a experimentar e a reagir com as experiências que nós passamos, porque aí cada um dá um significado, e isso é muito individual, mas o registro emocional, ele já começa muito antes do momento em que a gente tem consciência, que é durante a nossa infância. Durante a nossa infância, nós modulamos as nossas feridas, mas a nossa reação e a nossa resposta emocional já tem início muito cedo na nossa vida. Então, tu fala assim, pô, vamos falar sobre a ferida emocional da traição. Quando isso acontece para uma mulher, ela tem registros lá do passado? Como é que é isso? Explica de uma forma assim que a gente possa entender. Uma mulher que se sente, porque a gente identifica as feridas sempre conceituando e interpretando com as nossas sensações e os nossos sentimentos. Mas é muito individual a forma como a gente sente. Então, a mulher que modula a ferida emocional da traição, normalmente é uma criança, né, que de 2 a 4 anos de idade, nessa fase da vida, ela passou por experiências onde para ela muitas vezes não foi cumprido o que foi prometido. Hum, Então, de acordo com o significado que essa criança dá, ali ela pode modular a ferida emocional da traição. Porque a gente traz a ferida da traição para a vida adulta, né? Uma experiência, vida amorosa, relacionamento afetivo, tá? Mas a ferida, ela já é modulada muito antes desse nosso convívio, desse nosso convívio. Na verdade, as nossas feridas emocionais, elas são moduladas nas experiências com os nossos genitores ou cuidadores. E de acordo com o cuidado que essa criança sente receber do adulto, ali ela já modula a ferida emocional. Então, a ferida da traição, ela está muito associada ao cumprimento de promessas ou à segurança de que aquilo que foi prometido vai ser cumprido.
No momento em que é tratado como esquecimento ou como algo que não foi realizado naquele momento, é onde essa criança já pode modular ali a ferida emocional da traição. Quebras de acordos. E Então, como isso. lidar com essa ferida emocional na vida adulta, quando a mulher se sente assim, abandonada, traída, e a dor da rejeição é algo muito forte? Como lidar com esses sentimentos? A primeira coisa, né, é saber identificar, né? Por isso o autoconhecimento ele tem um alto valor. Porque na verdade nós sentimos e muitas vezes não reconhecemos os nossos sentimentos. Não sabemos identificar o que realmente estamos sentindo. Então, um dos sinais para que seja possível identificar essa ferida é a máscara que essa mulher veste. Uma mulher com a ferida emocional da traição, ela normalmente ela tende a ser mais controladora. Ela é aquele tipo de mulher que ela acha que se ela não tiver no controle de tudo, se o controle fugir das mãos dela, nada vai dar certo. Por quê? Porque lá no passado acordos com ela não foram cumpridos, promessas não foram cumpridas. Então, ela entendeu que aquilo que as outras pessoas lhe oferecem não é de confiança. Então, ela precisa estar no controle de toda e qualquer situação. Então, uma das formas da mulher identificar se ela tem a ferida da traição modulada é quando ela adquire para si a máscara da controladora, quando ela procura estar no controle de tudo, entendendo que tudo que não está no controle dela vai dar errado. Ela é uma pessoa que ela tem dificuldade de confiar nas pessoas, de delegar tarefas, de distribuir atividades, mas isso porque ela tem ali modulado nela que ela não pode confiar em ninguém, porque essas pessoas não cumprirão os acordos feitos. Tá, então está dizendo que vamos pegar assim, uma mulher casada que tem esse problema lá na infância, ela vai desconfiar desse marido, Isso. achando que ele pode estar fazendo alguma coisa de errado, que não está sendo fiel, é isso, mesmo que ele não a tenha traído. Sim, porque é a forma como ela se sente, não é a experiência que ela está vivendo. Então, ela não se sente capaz de confiar nas pessoas, ela não sente a confiança que o outro entrega para ela. Para ela, é muito difícil confiar em alguém. Então, por isso, ela precisa estar no controle de tudo. É aquela mulher que acessa o celular o tempo todo, é aquela mulher que tem necessidade da satisfação o tempo todo, é aquela mulher que cobra demais o tempo todo e que qualquer coisa que fuja do controle dela, ela passa a ter desconfiança daquela pessoa. E aí não é uma pessoa feliz, né? Porque e não vai fazer a outra pessoa feliz também. É um relacionamento que não é saudável. É um relacionamento muito conturbado, né? Porque muitas vezes o outro não está dando motivos para ela, né? Mas é a forma como ela se sente. Ela se sente sob esse risco o tempo todo. Então, isso se torna uma ameaça ao relacionamento por uma dificuldade no enfrentamento dessa situação, na forma como saber lidar. Por isso, o autoconhecimento é indispensável para que ela consiga enxergar, né? Que é isso que a gente busca aqui no processo terapêutico, que é o autoconhecimento, o autodesenvolvimento e a autocura emocional. Quando essa mulher encontra a raiz, a causa raiz onde ela modulou essa ferida e ela cura essa causa raiz, ela consegue identificar a forma como ela se sente e aquilo que ela provoca dentro das situações onde ela está. E isso vai trazendo para ela recursos emocionais para enfrentar as situações de uma forma é, com mais assertividade e com muito mais felicidade, Uhum. obviamente. Então, aquela mulher que está sempre exigindo um olhar de atenção, está sempre tentando agradar aquela outra pessoa,
está sempre mendigando um afeto, atenção, carinho. Ela pode estar em qualquer um dessas três feridas que nós estamos falando, tanto do abandono, pode ter sido abandonada na infância, a questão da rejeição, ou a questão de ter se sentido de alguma forma traída na sua confiança. Sim, porque na verdade não é a experiência que ela passa, mas é o significado que ela deu, né? Então a mulher, quando ela tem muita dificuldade de atenção, ela tem medo de se sentir sozinha, né? Ela não vê sentido em estar sozinha, por ser aquela pessoa que não encontra satisfação em sua própria companhia, né? Ela tem sempre a necessidade exagerada de atenção e de presença. Essa é uma mulher, né, que provavelmente foi uma criança que se sentiu abandonada durante a sua infância, né? Esse abandono, geralmente, e aqui é tudo probabilidade, nós não afirmamos nada, porque só o indivíduo é capaz de dizer, interpretar o significado que ele deu para as experiências. Mas ela é uma mulher que provavelmente foi abandonada pelo papai, né? Aquela figura masculina a deixou. O homem, na natureza, na formação da humanidade, ele tem o papel da proteção. Ele é o protetor, né, da família. Então, essa mulher que não se sentiu protegida, ela, a partir do momento que ela modula essa ferida emocional, dali em diante ela vai se comportar sempre através de um padrão de repetição. Então, a tendência é, ela sempre vai se sentir sozinha, ela sempre vai ter medo de estar sozinha, ela sempre vai ter medo de ser abandonada novamente. Então, isso força, né? Isso faz com que ela busque pela atenção das pessoas. E isso gera nela uma grande dependência emocional. É por isso que ela se torna uma pessoa tão carente e muitas vezes é difícil o relacionamento com ela por sua própria dependência, né? Então, por isso ela tem tanta dificuldade em ser compreendida, porque ela é uma pessoa extremamente frágil, porque ela convive com a emoção do medo o tempo todo, e esse medo é de ser abandonada novamente. Então, essa é que é a busca, a investigação que a gente faz para identificar onde essa ferida emocional foi modulada. E aí a gente ressignifica essa história. E a mulher consegue, né? É possível para ela interpretar quem ela realmente é e viver, né, em um estado harmonioso da sua própria companhia. E a partir dali ela consegue fazer uma entrega positiva para os seus relacionamentos. E me diz uma coisa, tu falou da ausência do pai, mas a gente também conhece histórias de mãe que abandonam os filhos. É diferente esse sentimento? A mãe, ela tem o papel do amor na vida do ser humano, né? O pai é da proteção e a mãe é o amor. Esses são os significados dessas duas figuras tão importantes, né, para a nossa vida. Então, sentimentos de abandono da mãe, a mulher é mais fácil modular, né? É mais esperado, é mais comum que ela module a ferida emocional da rejeição. Ela foi rejeitada pela mamãe, né? Ela não foi desejada pela mamãe. Então, a ferida emocional da rejeição, ela está mais associada, né, a sentimentos relacionados ao convívio ou à separação do convívio com a mãe. A mulher abandonada pela mãe com a ferida emocional da rejeição, ela é uma mulher que se sente nula, né? Ela se sente sem importância, né? Por quê? Porque a pessoa que ela foi o primeiro vínculo dela. Ali ela acessou a vida.
através do contato com a mamãe. Quando esse laço é rompido, essa mulher deixa de se sentir desejada. Então, ela se sente rejeitada, né? E a partir dali, quando ela modula essa ferida emocional, ela não se sente pertencente, ela não se sente digna, né? Ela tem uma vontade de sumir, de não estar presente. Por quê? Porque ela tem medo de ser rejeitada novamente. Então, a ferida emocional da rejeição, ela é a ferida mais profunda dentro do nosso universo Mais emocional, profunda. mais profunda, porque o vínculo com a mamãe, ele acaba sendo muito mais intenso do que com o papai. Por quê? A medicina chinesa traz isso. Nós carregamos 60% da nossa mãe e 40% do nosso pai. E isso se dá pelo período gestacional, né? O vínculo entre mãe e feto, ele ocorre durante 9 meses e mais o período do aleitamento materno. Então, o vínculo com a mamãe, ele tem raiz mais profunda. Então, uma ferida emocional gerada, né, através do rompimento saudável dessa relação, ele deixa raízes muito mais profundas. Então, a ferida da rejeição é uma das mais profundas, né, e mais difíceis de ser tratada, porque essa mulher, ela tem dificuldade em ter a consciência de que ela é bem-vinda, de que ela foi desejada, de que ela está no lugar certo, né? Então ela adquire, né? Ela passa a usar a máscara da escapista. Quando eu falo em máscara, o que é isso? É só uma forma de tentar sobreviver diante de situações tão difíceis. Porque quando você encontra a cura de suas feridas emocionais, você consegue viver de forma mais intensa, mais feliz. Quando você está machucado emocionalmente, o que você busca é apenas a sobrevivência. E a utilização dessas máscaras emocionais é quando a gente ativa o modo sobrevivência. Mas estar em sobrevivência é apenas buscando não morrer. Então, isso é muito profundo e muito dolorido, né? Quando você está buscando apenas não morrer. E a mulher com a ferida emocional da rejeição, ela faz uso da máscara da escapista. É aquela mulher que tem dificuldade de resolver as suas situações. É aquela mulher que está sempre fugindo dos problemas. É aquela mulher que está tentando passar de forma invisível por situações difíceis, né? Então, trazendo para os relacionamentos, é aquela mulher que tem dificuldade em tratar assuntos ali do seu cotidiano e esclarecer situações que vai trazer saúde para a relação. Mas não é que ela faz isso por uma má intenção, é porque, de fato, existe sim uma dor dentro dela. E ela não consegue ler essa dor, ela não consegue reconhecer essa dor. Então, por isso, o autoconhecimento, ele faz toda a diferença na vida da mulher. Está dizendo que Porque ela a não consegue associar a fatos ocorridos lá no passado. não, não, É isso. Por isso que isso, ela não se percebe. E aí, quando isso, tu falou, uma mulher que não assume o comando da sua vida, muitas vezes se relaciona com alguém que serve de bengala para que ela enfrente a vida, já que ela não se sente capaz. Então, ela isso, passa despercebida por toda a isso. sua vida. E isso aí não é viver uma vida. Isso é só sobreviver. Isso é só buscar uma forma de não morrer, né? E isso também está muito associado, né, à autoestima. E aí, essas feridas, elas são moduladas pelas experiências que essa criança sofre, né, em conjunto
com o que essa mulher aprendeu sobre ela. Porque, na verdade, a forma como nós nos relacionamos conosco é sempre referenciada por aquilo que nós aprendemos sobre nós, né? Então, as críticas, a organização da criança, a, a motivação, o incentivo, o estímulo da criança faz toda a diferença também nesse processo, porque ali também a criança começa a desenvolver recursos emocionais para enfrentar as situações do dia a dia, porque sim, feridas emocionais todos nós temos, todos nós carregamos, todos nós passamos por experiências que nos traumatizam, que geram dor, que tem, né, que tem experiências negativas. Todos nós, é inevitável, isso é vida, né? Agora, qual é a forma que nós aprendemos a lidar? O que a gente aprendeu sobre nós mesmos? Qual é a nossa autoestima dentro de tudo isso, né? Porque para uma pessoa que sempre foi dita que ela é muito chorona, que ela sofre por qualquer coisa, que ela não vai dar certo na vida, que ninguém vai gostar dela daquele jeito, onde as referências de beleza estão fora dos padrões que ela carrega, né? E foi ensinado para ela a não gostar dela. Qual o sentimento que essa mulher vai ter por si mesma? E aí eu te pergunto assim, ó, para essas mulheres que estão nos escutando, como que tu pode ajudar? Que mensagem tu pode passar para elas? Começarem a resgatar seu amor próprio, a sua autoestima, a identificar que existe muitas coisas associadas às experiências, que elas entrem em contato, então, com essas lembranças da infância, do pai, da mãe, como foi essa criação, com quem que ela conviveu, quem é que era mais amoroso ou não, se os pais eram presentes ou não. Acho que isso começa por um processo de autoanálise, né, Simone? Sim, a autoanálise ela é fundamental, né? E uma das coisas em que a gente começa a se entender, né, a se compreender, é através do acolhimento. Então, quem não se acolhe vive em sofrimento. Como é que é esse acolhimento? Como é que ela tem que se acolher? O acolhimento é você olhar para você. O acolhimento é prestar atenção no seu corpo. Onde está doendo? Porque toda dor física, ela tem um fundo emocional, né? Quantas doenças não se desenvolvem no corpo e tiveram raízes em causas emocionais? Então, esse acolhimento é olhar para si. Quando você acolhe alguém, você está olhando no olho da pessoa. Você está observando os sentimentos dela. Você está valorizando os sentimentos dessa pessoa. Você está entregando para ela o seu melhor. E a gente não aprendeu a fazer isso com a gente. Então, quando você se acolhe, é quando você olha para dentro de você, se examina, presta atenção na sua história, naquilo que você aprendeu e conceituou a seu próprio respeito. E aí, você começa a identificar mitos ou verdades a seu próprio respeito. Porque foi ensinado para nós muitos mitos a respeito de nós. A forma com que nós somos julgados muitas vezes se torna uma verdade para nós. Então é muito importante sair do julgamento e aprender a se ouvir, aprender onde estão as suas dores. Então, quando você observa uma dor no seu corpo
e você tem esse relacionamento íntimo com você, e você consulta na sua memória, quando foi que essa dor começou? Olha que interessante, é tão bonito esse processo, né? Esse reencontro, esse resgate de si mesma, de, como tu falou, aquela coisa de se dar um abraço, de se Exatamente. acolher em momentos assim de tristeza, de dúvida, de não Isso. sabe se encerra um ciclo. Muitas vezes as mulheres têm medo de encerrar um ciclo, porque elas não sabem se lá adiante elas vão ter a oportunidade de conhecer uma outra pessoa, por exemplo. Sim, Então elas sim. ficam ali presas àquela situação que não as faz feliz, mas com receio de Isso. uma série de questões. Isso. E mais do que, né, pensar em uma situação que não está feliz, é por que eu não estou feliz. O que faz com que eu não me sinta feliz, né? Porque como a gente vê essa questão de máscaras que a gente usa, muitas vezes a gente está fugindo de situações ao invés de tentar resolver. Então, por isso a autoanálise é indispensável. O autoconhecimento é indispensável, né? E aí, quando você fala de autocuidado, né? Dicas práticas que a gente pode colocar em prática, muitas vezes, o que está passando pelos seus pensamentos. Quais são os pensamentos que você tem permitido estar com você? O auto-julgamento, muitas vezes, né? Então, às vezes, quando um sentimento, o pensamento, ele é tão intenso de forma negativa, a gente passa a liberar, então, hormônios e a gente passa a entrar em um movimento de estresse tão profundo, um autocuidado tão importante, tão simples. Sai do ambiente em que você está, coloca uma música ambiente que te agrade, respira profundamente e sinta a vida tocando em você. Tome um banho que faça com que você sinta o alívio daquele momento. Faça a renovação das suas células e dos seus pensamentos, né? Hidrate o seu corpo como quem cuida de si mesmo, para sair dessa consciência de mulher sem valor, porque se você não entrega o valor que você tem para você, quem é que vai entregar, né? Então, estar ali, proporcionar para você alguns momentos de satisfação não tem nada de errado. O autocuidado, o carinho com a pele, o cuidado com as roupas, né? O cuidado consigo mesmo, um perfume gostoso. Muitas vezes a mulher ela está em uma tristeza, vivendo feridas emocionais tão profundas que ela não tem força para exercer essas atividades diárias e tão simples, né? Por isso a gente fala a respeito da importância do tratamento das feridas emocionais. Mas nem sempre isso é possível, ok. Então, nós podemos mudar os nossos comportamentos através das nossas emoções, porque a emoção é o combustível do comportamento, ou pelo próprio comportamento. Então, é uma mulher que se determina e coloca para ela mesma, né? O autocuidado como um princípio de vida, né? Então, esse autocuidado cuida da pele, cuida do corpo, cuida da alimentação, cuida do ambiente em que vive, né? Veste-se de uma forma em que traga para ela essa percepção de quem realmente ela é, da beleza que só ela tem, né? Nós aprendemos desde muito cedo a ser aprovadas pelas outras pessoas. Então, normalmente uma mulher se veste, vai lá e pergunta para o outro: "Você gostou? Tá bom para você?", né? Daquela insegurança de estar em frente do espelho, se sentindo bem e sabendo que está adequadamente vestida. Então, é trazer essa consciência da sua essência, quem ela realmente é.
para que E eu ela te pergunto consiga. uma coisa, desculpa te interromper, mas por que que tu acha que muitas mulheres se abandonam, se tornam irreconhecíveis, desistem da vida? Foram pessoas que no passado eram felizes, tinham esperança. O que que tu acha disso? Os traumas, eles vão deixando e roubando todo o potencial de uma mulher, né? Então, uma mulher, ela vai passando por várias fases na vida. A vida da mulher é uma vida cíclica. É infância, né, que é uma vida autêntica, feliz, onde ela pode se expor, onde ela pode se expressar, né? E ali ela já começa a sofrer, né, recriminações pelo seu comportamento. Na adolescência, a mulher já perde aquela constância de alegria pela própria fase do ciclo menstrual. Nós sofremos muitas interferências emocionais pelo ciclo menstrual mesmo, tá? Isso é fisiológico. Então, ali ela já começa a entrar em contato com oscilações hormonais, né? E isso vai deixando já registros emocionais nela também. Uhum. As críticas, a reprovação, as experiências traumáticas que ela passa, ali vão se formando alguns registros. Em seguida, vem a vida adulta, onde ela realmente passa por experiências mais intensas, né? Eu falo que a vida é um videogame, quanto mais fase a gente passa, mais intenso fica. Então, ela já carrega registros, ela já modulou feridas lá durante a infância, ela vai passando por experiências que vão fortalecendo essas feridas emocionais. E aí, se ela não trata, chega um momento em que ela desiste mesmo. Porque cada trauma que uma pessoa passa rouba dela parte do seu potencial. Então, chega um momento na vida que ela não sente mais recurso emocional para lidar com as situações. Nós precisamos de todas as emoções que nós temos. Nós precisamos sentir amor, alegria, tristeza, raiva, medo. Todas elas têm uma importância para todas as experiências que nós vamos passar. O amor nós precisamos entregar para nós e para os outros. A alegria são momentos onde nós passamos e nós precisamos ter contato com essa emoção. Ali ela já faz toda uma liberação hormonal e ali a gente já capta registros. A tristeza, ela é uma emoção, no luto, por exemplo, é a emoção que você mais está em contato, né? Só que nós precisamos dela porque ela é um período de reflexão. Mas aí ela precisa passar, nós precisamos sair desse momento. É onde a pessoa sente a raiva, que é a energia do movimento, e depois ela sente o medo, que é para a preservação da vida dela. Quando você não entra em contato com todas as emoções e você fica em uma constante de apenas uma emoção, é onde você já não tem forças para reagir com as experiências que você passa. E de acordo com a potencialidade do trauma, da experiência que essa mulher passa no momento, e mais todo o registro que ela carrega, é onde ela já não tem mais recurso emocional para enfrentar os seus problemas e as suas dificuldades. Por isso é que aqui na terapia a gente faz o processo da ressignificação. É Mas, necessário. Simone, assim, ó, para encerrar, o que que tu quer dizer? Qual uma mensagem? Tantas coisas bonitas que tu falou, se elas prestaram atenção, elas vão tiveram uma aula de como resgatar sua autoestima, de como voltar a se olhar com carinho. Mas o que que tu diz para essa mulher que está ali sentada naquele sofá, está desanimada, está triste? O que que tu pode dizer? Que mensagem? Toda mulher é de alto valor.
a mulher, através da vida da mulher, é que a vida continua. Através da vida da mulher é que outras vidas são originadas. Então, toda mulher precisa reconhecer o seu real valor, que por natureza nós somos nutritivas, criativas e geradoras. E se em algum momento, alguma experiência negativa roubou de si o seu potencial, volte novamente na frente do espelho e olhe para quem você realmente é. E sinta o valor que a sua vida tem para você, depois para os outros. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Entender que você é uma pessoa de muito valor, um ser único, que é capaz de mudar a si mesmo e mudar o seu contexto, desde que você se reencontre com você. Muito obrigada, Simone. Adorei esse nosso bate-papo. Com certeza vai ajudar muitas mulheres, e esse é o objetivo aqui do canal. Trazer uma mensagem para essa mulher que está perdida, que está frustrada, que não sabe o que fazer, que não tem ânimo mais de levantar da cama no outro dia, de trabalhar, que não sente mais prazer por viver. Por isso, um grande abraço. Eu que agradeço, um grande beijo e eu espero que todas essas mulheres entrem em conexão com a sua própria essência, que é valiosa demais. Um beijo no seu coração e muito obrigada.